Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pra Você Saber. Eu sou a Andréa Moura, jornalista, condutora deste incrível, lógico, podcast. E essa semana a gente vai conversar com uma pessoa que vai te dar orientações sobre como está no mercado de trabalho, mas em uma posição de liderança. Como você driblar todos os obstáculos para continuar bem, para se manter firme e forte nessa posição. Nossa entrevistada dessa semana é uma mulher jovem, porém com uma bagagem de uma idosa de, sei lá, 80 anos, pela experiência e pela sabedoria. E ela é uma das mulheres CEO, digamos assim, do Estado, e ela lida com diversas pessoas. Acho que ela comanda bem umas 500 pessoas. Comanda umas 500 pessoas de todos os gêneros, de todas as idades, e num mercado que não é muito fácil, que é o mercado financeiro. Mas a gente não vai falar sobre o mercado financeiro só, a gente quer falar sobre ela, como ela consegue estar nesse ambiente. Nossa entrevistada essa semana é Maraísa Sá. Maraísa, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, André. É uma honra estar aqui com você. Eu preciso que você se identifique para as pessoas que ainda não te conhecem. Quem é Maraísa Sá e como é que uma pessoa, uma menina recém-saída do direito, foi parar no mercado financeiro? Verdade. Eu sou Maraísa. Tenho formação em direito, né? Depois eu acabei enveredando para o caminho bancário, mas não era um sonho inicial. Foi uma oportunidade que aconteceu, né? Me formei, logo depois de me formar, fui trabalhar com direito, passei um tempo trabalhando com direito e em dado momento entendi que eu queria ter um pouco mais de estabilidade com concurso público. O concurso do banco estava aberto, me inscrevi, fiz e passei. Estudei e passei. Depois disso, acabei entrando no banco e me colocando prazos, datas e metas, né? Estou aqui, me estabeleci, vou ficar aqui, não vou ficar aqui, depois de quanto tempo eu quero permanecer, não quero, como é que vai funcionar? Fui colocando minhas metas, a vida foi seguindo também e acabei fazendo carreira no banco. Sempre falo que não foi um desejo inicial, mas eu acho que estando dentro, eu me comprometi com o que eu queria para o meu futuro e aí, de fato, acabou se tornando uma oportunidade e depois veio o desejo de permanecer. Para quem não está entendendo qual banco a gente está falando, é o Banese, é o Banco do Estado de Isso. Sergipe. Mara já está lá há 12 anos, Há né? 12 anos, mais de uma década no Mas mercado financeiro. se apaixonou. Me apaixonei, eu acho que sim. Eu acho que a gente tem uma ideia de trabalho, talvez, de que a gente precisa gostar do que faz para fazer bem feito. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que a gente precisa ir e transformar o nosso ambiente, o nosso dia a dia em algo que a gente se sinta confortável. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Eu não era apaixonada pelo assunto, nunca fui. Não era um alvo, um desejo inicial, mas eu acho que eu construí meu caminho lá dentro para que eu me sentisse confortável. E também fui me colocando desafios. Eu acho que a gente também é muito movido a desafios, a esses desejos de mudar a vida. Então, isso foi fazendo com que eu gostasse, me apaixonasse, sim. Em quanto tempo de instituição você passou a cargo de liderança? Com um ano, mais ou menos, um ano e pouco, eu trabalhei como grande parte dos nossos colegas no interior, rodei um bocado. Depois, quando vim para a capital, fui para o centro administrativo e lá eu comecei as minhas funções. Então, foi um ano e pouco, comecei lá com a função inicial, depois fui fazendo carreira, até o dia de hoje. Que é superintendente de crédito e serviços, um dos corações assim da instituição, né? É verdade. Hoje eu estou respondendo pela carteira de crédito, né, atacado e varejo, pelo serviço, pelo governo e pelos canais de venda. Então, essas 500 pessoas que você se referiu no começo é o time de agência, que é esse time que está, de fato, no chão de fábrica, né? Então, eu estou num momento híbrido. Eu fico com o administrativo, mas fico também com a rede, que é, de fato, o local onde meu coração bate, assim, é onde eu gosto de pertencer. Vamos falar então sobre liderança feminina. Como você se preparou ou como você foi se preparando para estar onde você está? Onde você está? Eu não sei se tem muito a ver com postura que veio de infância, né? Às vezes a gente vem sendo preparado no decorrer pelos pais, pelas nossas escolhas, para uma coisa que a gente não sabe ainda.
Como é que foi? Como é que foi sua infância? Você fez balé, que já exige um certo Disciplina, né? comprometimento, uma Verdade. disciplina. Me fala um pouco sobre isso até você chegar. Verdade, Andréa. Eu acho que eu sempre gostei de atividades, ou fui conduzida, né, a gostar de atividades mais, com mais disciplina. Então, desde a infância, comecei lá no balé, sempre fui muito compenetrada, sempre gostei de rotina, eu gosto muito de rotina. A rotina faz com que eu me organize melhor, sou mais cartesiana nesse aspecto. E acredito que talvez eu fui sendo conduzida para esse modelo mais formal das coisas. Eu acho que quando a gente é criança, né, sobretudo pensando nas questões de gênero, nós intuitivamente nós somos direcionadas para posições de cuidado, né, de Sim. afeto e profissões mesmo. A gente brinca de boneca, a gente não está muito no foco das brincadeiras criativas. Menina geralmente não brinca de foguete, não brinca com esse imaginário todo. E eu acho que para a gente liderar, a gente precisa de criatividade. E eu entendo que a gente não é preparada para ser criativa na infância, diferente dos meninos, que também não tem culpa, é uma questão social, que foi Cultural, né? cultural, né? Histórica. Então, eu acho que tudo aquilo que é desenvolvido para as questões de força e de liderança são atribuídas para o estereótipo masculino, e tudo aquilo que é mais de sensibilidade é atribuído para estereótipos femininos. Talvez eu andei nessa contramão muito pela criação dos meus pais também, mas, sobretudo, para o que eu via na minha realidade. Eu fui me afastando por algum motivo em algum momento disso e fui gostando desse universo mais de comando, de criatividade mesmo. Eu acho que a gente tem, historicamente, essa dificuldade para as mulheres e também liderança tem muito a ver com criatividade. Gente cansada cria menos, né? Uhum. Então eu entendo que as mulheres são mais exaustas por conta das cargas duplas, triplas, aí as jornadas duplas e triplas e, enfim, jornadas infinitas e gente menos criativo tem menos capacidade de liderança porque está sempre muito mais na execução e não na estratégia, no pensamento estratégico. Então, acho que é um caminho social a gente mudar isso e eu acho que a gente vem mudando. Talvez você me pergunta como é que eu me preparei para isso ou como é que eu me direcionei para isso. O que eu acho que aconteceu comigo e que acontece comigo não é um diferencial, exatamente. Eu sou mais do mesmo, não tenho diferencial nenhum. Talvez eu estou um pouco mais aberta para dizer sim para as oportunidades, para os convites. É claro que quando você está num ambiente que o gênero é mais masculino, tem um viés. O convite é muito mais para o universo masculino, dos homens para os homens. Eu acho que eu fui me colocando ao longo do tempo e fui dizendo sim para as oportunidades, para os convites, me comunicando. Isso me aproximou da liderança. Eu conversei com Gabriela Almeida, né, da GA, e aí, em um dado momento, ela disse assim: eu tive que me masculinizar um pouco para estar no ambiente que eu estou, porque é um ambiente também, meio Masculino. ambiental é muito masculino. Aconteceu isso com você ou não? Não é necessário? Você acha que hoje em dia, nesse desenho de sociedade, a mulher ainda tem que criar uma couraça, digamos assim, para estar num ambiente muito masculinizado ou não? Eu acho que o que a mulher acaba fazendo, né, é se colocando um pouco mais para ser ouvida. E nesse se colocar um pouco mais, às vezes a gente usa um tom menos feminino e mais masculino. E aí parece que a gente está se masculinizando. Mas eu acho que é a necessidade de se colocar mesmo. Então, eu acho que acaba tendo essa ideia de que as mulheres se masculinizam num ambiente que é mais masculino, que é do gênero masculino. Mas acho que é isso, a gente fala um pouco mais alto, a gente se coloca um pouco mais e parece que a gente tá mudando as características do gênero, né? Quando fala um pouco mais alto, quando se exacerba um pouco mais na postura para ser ouvida, aí vem aqueles bons preconceitos ou não? Ah, tá descompensada. Sim, Ah, sim, sim. Geralmente, para um homem que se coloca mais, é atribuído característica de liderança, de força, de imponência. Para uma mulher, geralmente, é uma mulher muito ambiciosa, é uma mulher muito
focada no trabalho e não focada na família. Para a mulher tem sempre uma dicotomia que é social. Eu acho que isso está mudando. Acho que as pessoas estão se colocando de uma forma com maior assertividade, mas também com maior tranquilidade. Está virando algo mais intuitivo. E esses estereótipos de que uma mulher que se coloca mais, de que fala mais alto, que é mais assertiva ou mais alfa, é uma megera, né? Eu acho que isso está mudando, está mudando. A gente está enxergando as mulheres de forma diferente, a sociedade, de uma forma geral, está indo por outro caminho. Tem dados do IBGE de que, acho que até 2024, mais ou menos 25, 30% apenas das mulheres que estão no mercado de trabalho, elas estão em cargo de liderança, seja como diretora, seja como C-level, seja como superintendente, enfim. Tem uma pesquisa da Diversitera que subiu um pouquinho para 35%, Sim, mas ainda é muito pouco. é, é muito pouco. O que fazer para ampliar esse espaço? Porque assim, a gente sabe, desculpa, Imagina. a gente sabe que é um desejo e um desejo, né, de muitas mulheres, mas o ponto de partida não é igual. Não, o ponto de partida não é igual. E eu acho que sempre quando a gente vai falar de mulheres, sobretudo mulheres no mercado de trabalho, a gente tem que pensar em que recorte, né? Qual é o recorte que eu estou inserido, qual é o recorte que você está inserida, porque a gente parte de pontos de partidas diferentes, socialmente, do ponto de vista religioso, do ponto de vista de cor, do ponto de vista de várias ordens. Então, qual é o meu recorte? Eu acho que a primeira coisa quando a gente pensa em liderar é pensar, eu vou argumentar de dois pontos de vista, do ponto de vista social e do ponto de vista individual. Do ponto de vista individual, eu acho que quando a gente parte, quando a gente quer liderar, a gente tem que pensar qual é o recorte social onde eu estou inserida. Quais são as minhas limitações e dificuldades e como é que eu vou conseguir ir quebrando isso de alguma forma. Primeiro ponto, para qualquer mulher, independente do recorte, é se comunicar. E aí a gente tem que vencer alguns obstáculos, né? Que são os obstáculos do gênero, mas são os obstáculos pessoais também de timidez, quais são as suas características que te afastam da comunicação. Eu penso que quando a gente observa uma pessoa que está fora da curva, geralmente essa pessoa fora da curva é uma pessoa que se comunica mais. É o grande diferencial dela. Então, como é que a gente pode se comunicar melhor para ser diferente na realidade que a gente vive? Então, eu acho que esse é o ponto de partida. Você quer liderar, você precisa se comunicar de toda forma. Se colocar, construir a sua narrativa, não deixar que as pessoas falem por você. Os homens são muito bons nisso, em se apresentar. A gente tem muita dificuldade, né? Porque a gente acha que parte de uma vaidade que não é apropriada para a mulher. Sim. Mas eu acho que a gente tem que tomar conta da nossa narrativa e administrar mesmo aquilo que a gente faz e a nossa vaidade, porque ela é necessária, né? A ambição é necessária. E ambição é diferente de ganância, mas a ambição é necessária e ela precisa fazer parte do universo feminino. Então, acho que do ponto de vista feminino, do ponto de vista individual é isso, se comunicar e se colocar. Do ponto de vista social, é criar espaços para as mulheres, observando seus recortes de gênero, seus recortes sociais. Então, eu não posso tratar da mesma forma as necessidades de uma mulher que sofre com machismo, diferente de outra que sofre com machismo, que sofre com intolerância, que sofre com racismo. Então, como é que eu administro os recortes sociais? E outro ponto muito importante, pensando do ponto de vista social, mas reduzindo para o ponto de vista de quem já está na liderança, como é que as mulheres que já chegaram, ou que já estão chegando, ou que já alcançaram novas posições, podem fazer para incluir outras mulheres? Então, como é que a gente pode abrir espaços, abrir portas? Primeiro de tudo, na minha percepção, é mentorar. Como é que você mentora outras mulheres para fazerem elas chegar? Você não precisa estar ser formada em algo que te faça, que te entregue uma certificação para mentorar. Não é isso, é como é que você mentora no dia a dia. Sua colega de trabalho que está querendo acessar, a sua irmã que está precisando de um direcionamento, a sua cliente quando você é empreendedora. Como é que você nicha as coisas para que as mulheres possam caber? Então, acho que tem dois vieses aí, o viés pessoal e o viés social. Como é que a gente pode fazer com que essas mulheres acessem? E quando essas mulheres estão no mercado de trabalho, como é que
que os locais, como é que as empresas, como é que as indústrias, como é que elas devem se comportar. Eu acho que não adianta também a mulher estar muito preparada, ter essa comunicação, se quando ela entra, o local é meio Com fechado. certeza. Como mudar essa mentalidade das empresas? Com certeza. Eu acho que políticas públicas são necessárias, é uma questão de ordem mesmo. É necessário ter políticas públicas para que a diversidade chegue, né? As empresas precisam e já estão se adaptando ao novo mercado, porque vamos pensar do ponto de vista de lucro, né? Tem o todo social, é aquilo que a gente deseja que a diversidade chegue, mas veja, as empresas precisam sobreviver. Como é que elas sobrevivem olhando a diversidade, vendo a realidade? Os clientes estão se afastando e se afastarão cada vez mais de empresas que não incluem. Porque você precisa se sentir representado para querer comprar daquele Sim. lugar um serviço, um produto, o que quer que seja. Então, é mais fácil você se olhar, criar um rapport e ali querer estar perto. Então, para as empresas tem um ponto de lucro nesse sentido. O outro ponto é que, comprovadamente, pessoas diversas em posições de liderança incluem mais. E quando você está na posição de liderança, que você consegue incluir isso para a mulher isso é muito característico. Quando você está na posição de liderança que você consegue incluir mais pessoas, é claro que o produto final daquilo vai ser melhor. Porque pessoas diversas, falando de pontos de partida diversos, são mais criativas, geram um conjunto de criatividade, protagonizam melhores soluções naquele projeto. Então, é óbvio que quanto mais diversa a liderança, mais diverso vai ser o resultado e mais cliente você vai conseguir acessar, porque a sociedade é diversa. Uhum. Você também é conselheira do Sebrae, né? Sou. Há duas gestões, acho que mais de 5 anos. Sim. Como é que qual é o seu papel enquanto conselheira no Sebrae? Que o Sebrae, por sinal, sob a liderança de Priscila, deu uma Verdade, reformulada, né, verdade, geral. verdade, Tá muito mais na rua, as pessoas entendem mais o que é o Sebrae, verdade. tá bem diverso, Uhum. né? Isso que você falou. Me fala como é um pouco o trabalho de ser conselheira e como é que você aplica tudo o que você sabe nesse universo. Eu sou conselheira do Sebrae há alguns anos, há mais de 5 anos. A gente está numa gestão muito focada nisso, né, no empreendedorismo feminino também. Eu entendo que que o Sebrae é uma ferramenta de extrema importância para a sociedade e está se vendo isso, está claro isso. A gente acabou de sair do Mutirão Acredita, que foi super sucesso, foi muito bacana. Tem um projeto de interiorização também dos serviços, que é muito importante, sobretudo para as mulheres. No Sebrae, eu sou uma conselheira orgulhosa, porque eu gosto daquela empresa, acredito naquela empresa. E, basicamente, o que a gente faz é esse processo administrativo de aprovações e das validações enquanto conselho. Estou lá na cadeira do Banese e tenho muito orgulho de estar por lá e gosto muito do trabalho e tenho achado incrível o trabalho que eles estão fazendo. Pelo seu ponto de vista, qual a diferença entre liderar e chefiar? Veja, eu acho que, primeiro, que eu entendo que não há liderança sem inclusão. Não acho que tem outro caminho para a liderança que não o caminho da inclusão. Então, liderar é incluir, chefiar é bater o bumbo ali, né? Passar o dia todo determinando o que as pessoas vão fazer. Então, eu acho que para você ser líder, de alguma forma você tem que inspirar. Você não precisa inspirar todo mundo, mas você precisa inspirar pessoas que se enxerguem representadas naquela posição. Então, eu acho que o primeiro de tudo é um líder geralmente inspira e não precisa inspirar todo mundo, mas vai inspirar alguém a querer estar naquela posição porque se sente representado. Chefiar é o dia a dia, né? Determinar que o cara faça e ele vai fazer não porque acredita no seu trabalho ou acredita no seu comando. Vai fazer porque você está mandando. Então, acho que a longo prazo, quando a sua característica é de chefe apenas, fica difícil as pessoas acreditarem e manter uma produtividade não confiando naquilo que você determina. Você já passou por alguma saia justa, digamos assim, ao longo desse tempo? Tanto interna quanto externamente, com o cliente, em meio. Você vai muito para congressos, você vai muito para seminários, para rodadas de negócios, Sim. né? Já passou por algum desconforto?
por ser mulher, por chegar e dizer, essa mulher com essa carinha de nova, não tem nada para falar? Eu acho que agora menos, mas sempre causou um estranhamento, né? Porque, de fato, não existem tantas mulheres em posições negociais nessa cadeira. Então, muitas vezes tem um estranhamento porque é um ambiente completamente masculino e aparecer uma mulher se colocando causa um estranhamento inicial, mas eu acho que é inicial. Eu sempre tive muita sorte, assim, eu conto com sorte, com merecimento talvez, mas sobretudo com sorte, de ter tido lideranças também que abriram muitas portas para mim, tanto lideranças femininas quanto masculinas. Eu tive uma líder por muitos anos, que é uma das mulheres que mais me inspira no mercado de trabalho, que é a Olga. Sempre falo dela em todos os papos, por Olga Carvalhais. Ela foi precursora de um monte de gente e desse universo feminino mesmo, e uma líder que inspira outras mulheres, justamente por se colocar. Sempre foi uma mulher que se colocou, uma mulher que se aposentou, mas continua reverberando o comportamento, né? Então, eu acho que tem isso, o se colocar. E eu acho que eu sempre fui muito sortuda, porque sempre tive ao meu lado, tanto acima quanto como pares mesmo, homens e mulheres que me incentivaram e me chancelaram. Eu acho que esse estranhamento que você me perguntou acontece, é normal, é natural, por uma questão social, histórica, mas eu acho que, sobretudo no mercado financeiro, tem uma coisa que a gente se mantém ou não, que é a técnica, né? Porque como é uma atividade muito técnica, se você se afastar muito disso, você não sobrevive. Então, ainda que cause um estranhamento inicial, quando ultrapassado esse primeiro momento e a técnica prevalece, você se mantém. E as pessoas têm que se acostumar. Então, acho que isso me salvou muito sempre. Quem é Maraísa? Vamos traçar dois perfis. Eu quero que você me diga qual é o perfil de Maraísa enquanto gestora e qual é o perfil de Maraísa enquanto esposa, filha, mãe. E como é que você faz para virar a chave? Sair do banco, tô virando a chave, ou você não consegue desligar? Andréa, tem uma coisa que eu acredito muito, que é a gente como um indivíduo só, único. Quando a gente tem duas realidades e dois comportamentos muito diferentes na nossa vida pessoal e na nossa vida de trabalho, alguma coisa não encaixa. Porque é difícil, né? As realidades não tem fácil, né? Sobretudo na vida feminina, a gente escolhe o menos difícil, É. a gente vai lidando com o menos difícil, mas não tem fácil. Mas eu acho que quando a gente genuinamente é a mesma pessoa, tem as mesmas características, fica mais fácil porque não tem como você fugir muito do que você é. Quando você tem um personagem ali no ambiente de trabalho e é outra persona em casa, você tem que sustentar isso, e sustentar isso é cansativo. É. Eu acho que o que acontece comigo é que eu sou exatamente a mesma pessoa. Tento me desligar, sim. Talvez na minha atividade especificamente, tenho sempre um alerta aí por conta do que eu faço, com que eu trabalho, mas eu tento me desligar e fazer coisas que eu gosto muito. Esportes, estar com a minha família, me desligar de uma forma que eu consiga cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde mental. Para isso, e aí é o que eu recomendo para todas as mulheres que vão trabalhar comigo ou que de alguma forma querem empreender as suas carreiras, você precisa ter uma rede de apoio razoável. Você precisa estar cercado. E eu não falo só do marido, do companheiro, ou de filhos, eu falo dos amigos, eu faço das pessoas que você escolhe. É importante saber escolher, escolher alguém, escolher os seus alguéms, né, as suas pessoas que vão te suportar mesmo. Que você vai chegar em casa ao longo de um dia cansativo, todos os dias cansativos, e você vai ter uma rede de apoio que te diga, inclusive, às vezes, o que você não quer ouvir, né? Que te chame num canto e te explique o que está vendo de fora. Então, criar essa rede de apoio com sinceridade, com verdade, para mim é o que sustenta a minha vida profissional, inclusive. Então, resumindo, eu acho que eu funciono da mesma forma nos dois lugares. É, criei relações muito profundas no trabalho também, para além do trabalho. E isso é importante você ter uma rede de apoio dentro da atividade de trabalho. É importante que você tenha
no trabalho pessoas que te digam o que você não quer ouvir, né? Porque se uma, duas, três, quatro pessoas estão enxergando uma coisa e você está achando o contrário, tem um sinal de alerta aí. Você precisa parar para ouvir as pessoas. Então, eu acho que foi isso que eu fiz. Eu criei redes de apoio nos dois ambientes e acredito que eu sou a complementação dos papéis em um lugar e no outro. Do lugar onde você está, analisando as pessoas que trabalham com você, vendo as mulheres que estão no Sebrae, que são empreendedoras, existe nessa caminhada da mulher um pouco de autossabotagem? Sim, E como você enxerga essa autossabotagem? sim. Eu acho que o mais danoso para uma mulher no mercado de trabalho, sobretudo, é a síndrome de impostora, né? Que é a gente ter dificuldade de acreditar e de confiar naquilo que a gente faz. Porque eu acho que além de uma questão de trabalho, da gente tecnicamente se provar, tem uma questão que a gente precisa se provar no gênero. Então a gente se cobra mais. É muito mais natural para um homem interpretar, porque é isso, né? Veio da infância, a gente começou falando sobre isso. Interpretar as coisas que faz com muito mais autoestima do que uma mulher. Porque a gente foi direcionada para essas posições de cuidado, de afeto. Quando a gente se afasta disso, parece que não é muito intuitivo, natural. Então, a gente se sabota o tempo todo. A gente acha o tempo todo que a gente está fazendo algo que, de alguma Outra pessoa seria mais bem preparada. mais bem preparada. Tem uma estatística que é muito boa e trazida por um estudo do LinkedIn recentemente, que é o seguinte: se existe uma proposta de trabalho que aparece e tem várias características ali vários pré-requisitos que você tem que preencher. Se são 100 pré-requisitos e um homem tem 10 daqueles pré-requisitos, ele se inscreve. Uma mulher, ela precisa preencher os 100 na cabeça dela para estar apta para se inscrever e olhe lá. Então, isso é muito da característica do universo feminino de se sabotar e dessa síndrome de impostura que a gente enfrenta o tempo todo. A gente sente que precisa estar pronta completamente para aceitar um novo desafio. Diferente dos homens, porque eles foram preparados de forma diferente. E também não é culpa deles, é só a forma histórica como a gente foi ensinado. Então, se você tem 100 características ali, 100 pré-requisitos, e você só preenche 10 deles, vamos Com nos os 10. inscrever com os 10 e a gente tenta alcançar os próximos, a gente convence, a gente cria narrativas para isso. Acho que é isso. Essa autossabotagem feminina vem dessa questão de se arriscar menos. 35% das mulheres em cargo de liderança, algumas não ganhando a mesma coisa se fosse um homem que tivesse naquele cargo, pessoas que ainda não são tão inspiradas ou tão estimuladas a buscarem esses espaços. Como é que a sociedade lida com esses 35%? Pois é, você trouxe uma estatística dos 35%, que é real, e tem outra estatística que se contrapõe totalmente a isso. 50% dos lares brasileiros são comandados por mulheres. Então tem alguma coisa que está errada, né? Tem outra que é muito boa. Das mulheres que empreendem, apenas 30% já acessaram capital de giro ou qualquer tipo de financiamento bancário. Tem outra, pior ainda. De todo mundo que investe no país, apenas 20% é mulher. Então, isso tudo contrasta com o fato de que metade dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Onde é que está o erro aí, né? Eu acho que é a construção social. A sociedade foi sendo direcionada para isso. Tem apenas 60 anos para a história não é nada. Tem apenas 60 anos que as mulheres passaram a poder abrir conta em banco sem autorização do marido. Historicamente, isso não é nada. Então, é óbvio que a gente tem mais distanciamento do capital, é óbvio que a gente tem mais distanciamento das lideranças. O que é preciso fazer são políticas que façam com que as mulheres acessem. E, individualmente, essas mulheres precisam se colocar para acessar. É óbvio que é mais difícil, né? Gente exausta, e geralmente as mulheres estão mais exaustas, vivem no limite, né? Não tem muito espaço para criar, porque elas estão vivendo no limite da sobrevivência. Como é que a gente faz? Quem já chegou um pouco mais perto, como é que faz para trazer essas mulheres? E como é que as empresas conseguem também focar
em ter mulheres em posições de liderança. Acho que é todo esse trabalho que a gente vem conversando. Você falou agora numa coisa bem interessante e que acaba fazendo um contraponto com um fato recente, né, nos Estados Unidos. Você falou de abrir uma conta sozinha, mas nisso também vem a questão do voto, vem Sim. a questão de poder abrir uma empresa. E agora, nos Estados Unidos, o chefe da segurança, né, do Pentágono, repostou um vídeo de um cidadão dizendo que as mulheres não deveriam votar. Deveria ser o voto masculino. E a criatura que postou isso também, ele flerta muito fortemente com escravidão. Qual o perigo disso em pleno século XXI? E aí a gente corre lá para trás para Simone de Beauvoir, quando ela falava que a mulher tem que tomar sua rédea, que as conquistas foram trabalhadas e tem que continuar trabalhando, lutando para que manter, que não é só conquistar e deixar para lá, Isso. e que a gente teria que eh, nos posicionarmos para sair da história do segundo sexo. É isso. Eu acho que, traduzindo, resumindo isso que você falou, o que ela falou, ser mulher é um ato político. Então, eu acho que não há descanso, não há calmaria, não há passividade na existência feminina. Então, a gente tem que estar o tempo todo vigilante para não perder direitos conquistados, para não retroceder nos direitos que a gente já acessou de alguma forma, que outras mulheres antes da gente abriram caminhos para a gente. E a gente precisa estar o tempo todo vigilante para abrir caminhos para outras mulheres que virão depois da gente. Então, acho que é isso. É não descansar nunca. É estar o tempo todo vigilante a tudo, aos direitos, às necessidades, à mudança social. Omara, como é que você enxerga a política pública eh, desenhada de uma forma que ela não converse com as outras? Por exemplo, a gente fala muito que tem que ter acesso à educação, uma educação de base boa. Mas aí, às vezes, a educação não conversa com a saúde. E aí as mulheres, o povo acha que, não, gerar uma vida é muito fácil. Não é muito fácil, não é mais simples. Você acha que falta também essa costura entre as políticas públicas? Acho que sim, eu acho que a gente pode, eu penso em políticas públicas de uma forma mais holística, né? De uma forma que tudo se interaja, né? Multidisciplinar, totalmente interdisciplinar. Eh, Quando você pensa nos recortes sociais femininos, como é que a educação faz com que a ausência da educação faz com que gere a ausência de saúde gera ausência de trabalho, ausência de acesso, tudo está interligado. Se a educação vem de base, e quando eu falo de educação de uma forma mais ampla, educação financeira, inclusive, né? Se a gente começa a conhecer de base princípios e a criar intimidade de uma forma geral com a educação, com o letramento, é mais fácil que a gente consiga ter acesso à saúde, ter acesso a melhores posições de trabalho e tentar igualar um pouco mais as histórias, os recortes sociais. Então, acho que tudo isso é absolutamente interligado e a gente precisa caminhar para isso. Você falou em mentoria. Você é uma mentora, não só no seu ambiente, mas fora. Por exemplo, se alguém te procurar, eu quero meu sonho é entrar no mercado financeiro. Me mentora, como é que é isso? Eu sou uma mentora voluntária, né? Não tenho nenhum tipo de certificação para isso, mas quando, anos atrás, na pandemia, me causava muita angústia o que estava acontecendo, a todos nós, né? Não foi uma especificidade minha. Eh, e aí, continuei trabalhando, não me afastei, não fui para home office, enfim, continuei na ativa, na linha de frente, mas nessa época nesses incômodos todos, o que é que aconteceu, o que estava acontecendo socialmente, eu me deparei com uma plataforma na época de mentoria feminina para carreiras, que era linkar mulheres que querem mentorar e mulheres que precisam ser mentoradas e que não têm acesso a uma mentoria que é caro e essa plataforma basicamente faz linkar essas pessoas nos seus ramos de atividade. Por exemplo, eu sou do mercado financeiro, mulheres que têm interesse de ir para o mercado financeiro ou que têm interesse ou que têm alguma similaridade com as suas carreiras ao mercado financeiro são linkadas através da plataforma a mim. Então, desde lá, eu venho mentorando mulheres, meninas,
sobretudo, que estão na faculdades públicas, particulares, mas, sobretudo, meninas que não têm acesso financeiramente a mentorias, e venho fazendo esse trabalho voluntário há alguns anos. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Além de estar próxima das pessoas que trabalham comigo, estar sempre aberta a escutar e auxiliar nas carreiras com o mínimo, que é muito pouco, o mínimo que eu sei, tem esse trabalho que é rotineiro, é cotidiano desde então. Há alguns anos eu venho fazendo, todo semestre eu acompanho, de 3 em 3 meses acompanho uma mulher nesse foco. E o que é que elas aprendem? O que é que você fala para elas? Eu acho que tem, claro, uma construção técnica para a gente mentorar, mas basicamente é como é que você precisa se preparar para entrar no mercado financeiro, no meu caso, de uma forma mais assertiva e mais confortável. Eu adoraria que, na época, tive uma excelente mentora, como eu já me referi, já no mercado financeiro, já trabalhando, mas eu adoraria que antes, na minha época de faculdade, eu tivesse tido o exemplo e a representatividade de mulheres em posições que eu gostaria de estar. Teria sido mais fácil. Eu acho que eu teria acessado de forma mais fácil. Então, basicamente, o que eu coloco nessas mentorias, de forma técnica, a gente tem um processo técnico, é a construção da carreira. Como é que você constrói ali do zero, do início, até chegar numa posição que você tenha conforto. E eu acho que também auxiliando as pessoas a escolherem, porque a gente não sabe, né? Tem meninas na faculdade com 17 anos, 18 anos. A gente não faz ideia do que é que vem pela frente e do que é que a gente quer, né? A gente é muito pouca idade, né, para a gente saber o que Sim. é que quer. Então, é auxiliar nesses processos. Eu adoro fazer isso. O que você aprendeu no direito que foi fundamental para você ter um sucesso ou uma segurança numa área tão diferente? Você falou a palavra-chave, ter segurança. Eu acho que a faculdade de Direito, ter me aprofundado nisso, sobretudo ter advogado depois, no começo da carreira, me deu tranquilidade e conforto para lidar com contratos, para lidar com gestão de uma forma geral, para lidar com composição de conflitos, de risco. O direito, tecnicamente, me dá conforto. A gente vê um memezinho de uma coruja que diz assim: tô com medo, mas vai com medo mesmo. Como trabalhar o medo estando dentro de um tanque cheio de tubarões? Eu acho que é isso. A gente tem que ir com medo mesmo, porque não dá para ir sem medo. Se a gente tiver totalmente sem medo, totalmente tranquila, talvez tenha alguma coisa aí que você não está entendendo no processo. Não tem sem medo e não tem fácil. O que eu gosto sempre de pensar é o que é que eu posso fazer se eu dominar o meu medo. Trazer ele como aliado, né? Porque o medo é importante porque ele te faz fincar os pés mais no chão, É uma né? É uma preservação, né? preservação de você, da sua imagem, dos seus processos. Mas se você dominar o seu medo, se você fizer as pazes com ele, não se comprometer o tempo todo com o acerto, o tempo todo com o perfeito, o tempo todo com o acerto, assim, eu preciso o tempo todo, eu preciso preencher os 100 requisitos, eu preciso... Não. Se a gente mudar o conceito de sucesso, né? Que sucesso pode ser o que eu fiz de melhor com as ferramentas que eu tinha naquele momento. Isso é sucesso para mim. Se a gente começar a mudar esses conceitos e se a gente começar a dominar, fazer as pazes com o nosso medo, eu acho que a gente pode tanto mais. A gente pode estar o tempo todo com a mão levantada na sala cheia, dizendo o que é que a gente quer, dizendo como é que a gente quer, tomando conta da nossa narrativa, mas para isso você tem que fazer as pazes com medo. Como é o seu dia a dia? Como é a sua rotina? Já que você gosta de rotina. Eu gosto de rotina. Eu acordo todos os dias no mesmo horário, eu faço as mesmas coisas em casa todos os dias, levo o meu enteado para o colégio todos os dias que ele está conosco. Eu chego no banco, tenho uma rotina muito parecida, uma rotina de muitas reuniões, de ligações, de contato com o cliente, contato com o time, o tempo todo. Como eu gosto de rotina, eu me organizo de uma forma que eu tenha momentos iguais todos os dias. Claro que na minha função a gente lida com esse caos diário de resolver problemas, mas eu gosto de ter uma definição assim do que fazer.
ainda que essa definição vá mudando. Todo domingo eu crio duas planilhas, assim, a planilha estratégica e a planilha operacional. A estratégica é muitas vezes vencida pelo operacional no dia a dia, mas eu preciso começar a semana com esses dois roteiros. Estrategicamente, o que é que eu preciso fazer? Operacionalmente, o que é que eu vou fazer? Ainda que a estratégica seja vencida, ela me dá um norte. Então, eu gosto de ter definidamente, assim, essas rotinas. O que é que eu preciso ter para trabalhar com você e ser harmônico no meio do caos? Você falou em harmonia, Andréa. Eu acho que isso é tão do universo feminino, né? As mulheres têm dificuldade de estar no ambiente que não tem harmonia. Então, isso é muito bom para as corporações. Lideranças femininas geralmente têm dificuldade, porque a gente tem essa característica de que se alguém está olhando para a gente mais esquisito, a gente pergunta, né? É. Geralmente a gente pergunta, aconteceu alguma coisa? A gente não passa por cima das questões. Isso acho que já é um ganho para as corporações. É, e eu gosto mesmo de trabalhar em harmonia. Isso não quer dizer que eu não vá me colocar muitas vezes, porque ser líder é se comprometer com o desgaste também, né? Se comprometer com o desconforto. O que eu tento fazer é mostrar o tempo todo que nunca é pessoal. Nunca pode ser pessoal. Tem que ser em função do trabalho, né? Não é uma característica pessoal do outro que vai fazer com que você dê o feedback, não é, é a característica no trabalho, né? Porque as vidas das pessoas são mais importantes do que qualquer outra coisa. E a gente tem que ter cuidado para não entrar no pessoal e não afetar as pessoas nas suas questões pessoais. Tem que ser em relação ao trabalho, não pode ser pessoal. Eu acho que uma característica para trabalhar, eu trabalho com todo mundo, com todas as características possíveis. As características que eu gosto, geralmente é de pessoas que se colocam, pessoas que não dizem amém para tudo e, sobretudo, pessoas disponíveis. Sabe quando você está disponível para mudança, disponível para o erro, disponível para os ajustes? Eu sou muito disponível para tudo e eu gosto de gente que está disponível para a mudança. Acho que é isso. Você falou uma palavra agora e aí eu queria que se discorresse sobre ela. O que é o erro? Eu acho que errar faz parte do dia a dia e faz parte da gente não escolher a excelência o tempo todo. É claro que a gente precisa controlar o erro, a gente precisa, sobretudo no trabalho, ter um ambiente controlado que te faça errar menos. Mas errar faz parte do processo, é necessário. Se você só acerta, possivelmente você está se arriscando menos. Então, eu acho que o erro é basicamente um balizador do seu comportamento. Você vai precisar errar. É importante que erre. Claro, um erro controlado, um erro comedido, né? Porque você não vai sair fazendo loucura e extrapolando as suas possibilidades no trabalho. Mas errar faz parte do cotidiano de risco. A gente precisa acessar o risco e para isso a gente vai errar. O que precisa ter no seu perfil, né? E quando eu falo seu perfil, não de Maraísa, mas de qualquer pessoa que trabalhe num ambiente onde o risco está sempre presente, como é o mercado financeiro. Sim. Eu acho que a pessoa precisa ter resiliência, precisa aprender a se perdoar, precisa ruminar menos. Sabe aquela ruminação Uhum. mental de que eu errei, que aí não vai? É lidar com o dia a dia, no dia a dia. Não lidar com o passado, não lidar com o futuro, lidar com o dia a dia. Fazer cálculos mais. Quando a gente trabalha com risco, eu acho que o que a gente precisa fazer são cálculos mais curtos. A gente não pode perder de vista o futuro, claro, mas ele não chegou ainda. No dia a dia, como é que você pode lidar com as questões do dia a dia? E uma questão, quando a gente trabalha com risco, com gestão de risco, a gente precisa entender, vou voltar para isso, porque para mim isso é o principal de tudo. A gente precisa entender que não pode ser pessoal. As pessoas têm características e vidas e desafios muito pessoais que a gente não está acompanhando. Então, é uma, é uma arrogância a gente achar que é, que a gente é o centro das coisas. O centro das pessoas são as vidas pessoais das pessoas. Então, lidar com risco, lidar com situações arriscadas, é você enxergar o outro como o outro ali no trabalho,
Uma pessoa que está dentro daquele organismo vivo, que é o cotidiano do trabalho, vivendo a sua vida, tentando dar o seu melhor, e que não pode ser pessoal. As questões não podem ser pessoais, as questões têm que ser do trabalho. Se você vai dar uma bronca por algum motivo, por alguma questão, ela não pode ser pessoal. Se você vai fazer um elogio, ou se você, ele não pode ser de uma forma que atinja um, constrangendo o outro. Não pode ser pessoal, tem que ser em função do trabalho. Quando você fala não pode ser pessoal, eu queria saber como é que você lida com críticas, né? Porque estar em posição de chefia a gente sabe que gera um desconforto, porque nem sempre as pessoas entendem quais são o porquê daquela decisão, porque e eu acho que é normal de ter sempre eu acho que e às vezes eu acho que não é tão direto, né? Claro. Chega por outras vias. Como é que você lida com suposições? Como é que você lida? Como é que você trabalha isso? Eu não gosto quando é pessoal. Não gosto. Eu gosto quando é do trabalho. Quando são questões do trabalho, eu tô geralmente muito aberta. E claro que a nossa vida pessoal, as nossas competências pessoais, elas impactam no trabalho, isso é Sim. óbvio. Mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para gerar um feedback, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para acessar o outro nesse sentido, fazendo essa distinção. Então, quando é relativo ao trabalho, ao meu comportamento no trabalho que não está adequado, a algo que eu estou fazendo que não está gerando resultado, eu adoro ouvir, eu preciso ouvir, eu peço feedback. Eu peço feedback o tempo todo. Eu quero escutar o que a pessoa tem para falar, porque eu vou me adequando. Claro que você não vai aproveitar, na maioria das vezes, 100%, mas você precisa estar disposto a ouvir o que as pessoas têm para falar de você, porque elas estão fora da sua realidade. Você tem que fazer, claro, os filtros necessários, mas eu sinto necessidade o tempo todo de escutar como é que está funcionando ali, como é que eu estou agindo, como é que o que eu estou fazendo está impactando as pessoas que trabalham comigo para melhorar. Então eu falo muito para as pessoas e gosto muito de escutar. É verdade que as mulheres se arriscam menos que os homens? Andréa, veja, eu acho que isso é historicamente dito para a gente o tempo todo, mas eu acho que não é uma questão de risco. Eu acho que é uma questão de aventura. Eu acho que a gente precisa trocar a palavra risco por aventura. Nascer mulher já é mais arriscado, né? No dia a dia, no tempo todo, já é difícil o tempo todo. Eu acho que as mulheres, elas não se aventuram. Porque no risco a gente já está, né? O risco a gente já está enfrentando, a gente enfrenta o tempo todo. Eu acho que se aventurar é diferente, porque a percepção quando um homem, a percepção social, quando um homem se aventura, vai saltar de paraquedas, vai, enfim, fazer qualquer coisa que tenha uma característica mais de aventura, a percepção social para esse homem geralmente é de bacana, né? Ele é Corajoso. corajoso. A percepção social para uma mulher, quando ela se aventura, quando ela escolhe fazer uma trilha sozinha, quando ela escolhe saltar de paraquedas, quando ela escolhe enfrentar um trabalho ou uma carreira que é muito masculina, geralmente a percepção social é de que, veja, ela não precisa disso. Ela tem família, ela tem filho, ela está se colocando numa posição dessa de risco, de aventura. Ela não precisa disso, não deveria estar fazendo isso. Então, as percepções são diferentes e elas acabam nos limitando. Mas eu acho que não é questão de risco, eu acho que é uma questão de aventura. A gente se aventura menos, porque socialmente nos foi dito que a gente tem mais a perder. Quando você fala de socialmente, eu lembrei agora que socialmente também a gente encoraja meninos e meninas na base do elogio Sim, também, né? sim, Quando você vai definir características para uma menina, nossa, como ela é bonita, como ela é meiga, para o menino, nossa, como ele é corajoso, nossa, exato, como ele é ousado, exato. como ele é inteligente. Como os pais devem lidar com isso? Parece algo, me parece algo muito estrutural mesmo. Eu acho que como os pais devem lidar, e eu acho que já estão lidando mesmo de forma diferente, é identificando o que é que você está falando, que é uma questão de gênero, ou o que é que você está falando, que é uma característica da criança. Eu estou elogiando o meu filho por gênero, ou eu estou elogiando o meu filho por uma característica dele? Aí é separar isso, né? Porque se for uma característica dele, que ótimo, as características das crianças têm que ser exaltadas mesmo.
Mas se é somente pelo gênero e não pela característica daquela criança, a gente precisa recuar. Como é que você lida com sua saúde mental? Como é que você cuida da sua saúde mental? Fazendo terapia a vida toda, tendo hobbies. É muito difícil as mulheres terem hobbies, né? Sim. Isso é muito mais do universo masculino, porque eu acho que a gente não se acostumou ao ócio, né? Para uma mulher estar ali sem fazer nada ou fazendo alguma coisa muito afastada de filhos, de família, de trabalho, parece ser algo não muito pensado, né? E meio que autossabotagem também, né? A Exato. tal da síndrome da impostura chega. Exato, eu não posso estar parada, eu não posso estar no ócio, eu não posso estar fazendo alguma coisa porque eu deveria estar com minha família, eu deveria estar trabalhando. É isso. Eu acho que eu cuido da minha saúde mental fazendo terapia e fazendo coisas que eu gosto de fazer independente das pessoas. Coisas absolutamente minhas, características minhas, com as minhas vontades, que não são vontades familiares, nem são vontades do ambiente de trabalho. É meu, exclusivamente meu. Por exemplo, Eu gosto de fazer alguns esportes, sempre gostei muito de dançar. Eu sou uma péssima tenista, mas eu gosto. E eu gosto muito, muito, muito de estar entre mulheres, entre as minhas amigas, num ambiente completamente fora do trabalho ou fora da vida familiar, nesse núcleo, conversando nesse núcleo, fazendo coisas com essas mulheres. Eu gosto muito de estar nesse ambiente. você se definiria como uma feminista ou não? Acho que sim, eu acho que todas nós, a gente bebe nessa fonte, porque a gente tiveram conquistas sociais que vieram da luta social, do ativismo social. Então, sim, e acho que todas nós deveríamos ser. O que te inspira? E quem te inspira? Muita coisa me inspira. No ambiente de trabalho, as mulheres com quem eu trabalho me inspiram muito, 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 muito. Assim, no cotidiano, vê-las se desdobrando para fazer aquilo que elas fazem bem, para fazer aquilo que elas estão se propondo a fazer com, com muita coragem, muita verdade. Isso me inspira muito diariamente, quem está ao meu redor. As minhas amigas me inspiram muito. Os meus amigos, de uma forma geral, me inspiram muito. Ver o comportamento, ver como eles agem. A minha família, assim, a forma como a minha família lida com as minhas ausências me inspira bastante. Eu ajudo a criar uma criança de 13 anos e ver, que vai fazer 13 anos agora, ver essa nova geração, como eles se comportam, como eles são muito mais generosos, me inspira muito. Eu acho que é isso. Eu sou inspirada o tempo todo pelo comportamento das pessoas que estão ao meu redor. Se você tivesse que elencar três pessoas que são inspirações, mesmo assim, essas. Uma você já falou na sua profissão, que foi Olga. Quem mais? Eu vou falar de uma na minha vida pessoal, que é meu marido. Acho que ele é um acadêmico e ver essa profundidade do estudo é uma coisa que não é fácil, principalmente para quem está no cotidiano correndo muito. Então, ter conversas profundas. Hoje a gente sabe de tudo, né? A gente tem um conhecimento mais amplo de tudo, mas Muito muito superficial. superficial. Conversar com pessoas, e isso acontece com ele, que tem um conhecimento profundo sobre determinados assuntos, me inspira muito a também querer fazer isso. Eu falei de Olga, que é minha inspiração eterna, mas tem uma pessoa que me inspira no dia a dia, no trabalho e na vida pessoal, que é uma grande amiga. Entramos juntas no banco, somos amigas até hoje, que é Zoé. Ela é uma inspiração para mim como mãe, como profissional, assim. É um absurdo o comportamento dela no dia a dia de lidar com as questões, com as intempéries, com a vida, com a loucura que é a vida dela de corrida, assim. Então ela me inspira diariamente ao longo dos 12 anos. Eu tô vendo que você tá falando e o olho tá brilhando, assim. O que é que tá passando? Por que que tá... Topou nesse ponto da emoção? Eu acho que essas pessoas trazem para minha vida conforto, sabe? E é tudo que eu preciso. É ter um dia maluco e corrido e ter conforto quando chego em casa, conversas
mais produtivas quando eu chego em casa, fora, inclusive, do universo que eu trabalho. E no trabalho, falei disso, falo sempre para quem vai trabalhar comigo, você precisa ter as suas pessoas no trabalho. As pessoas que vão te ajudar a te levantar o tempo todo. Especificamente essa minha amiga é essa pessoa que geralmente eu almoço, que está comigo o tempo todo, que no meio do caos é quem eu procuro só para falar e para desabafar. Então, ter pessoas ao meu lado, assim, nesse sentido, para mim é muito inspirador, mas é um privilégio absurdo. Então, isso, de uma forma geral, gente que está segurando a mão da gente, assim, me comove e me inspira muito. Recentemente você palestrou para 3.000 mulheres aproximadamente no Sebrae delas, falando um pouco disso também, de liderança feminina, Exato. de mercado financeiro. O que é que você conversou lá com elas que a gente não falou aqui e como foi essa sensação? Acho que a gente pincelou um monte de ponto que eu falei por lá. Foi um papo muito produtivo. Mulheres. Isso me comove também, né? As mulheres que saem de casa, que não precisariam, poderiam estar no seu trabalho, na sua casa, cuidando dos seus filhos. Eu fiz uma pergunta lá: para quem foi difícil chegar aqui? Pensando nesses recortes sociais femininos, muitas, a maioria levantou a mão. Então, esse, esse esforço pelo conhecimento, para mim, é muito comovente. E eu acho que de tudo que aconteceu ali naquele dia, que foi incrível, palestra com outras mulheres que eu admiro muito, que estavam antes e depois de mim, esse esforço da presença feminina para para ter autoconhecimento e para conhecer do mercado, para se desafiar, isso me comove muito. Então, de tudo, eu acho que isso foi muito especial para mim. Eu saí de lá, conversei com muitas mulheres depois da palestra e saber das histórias delas, saber das dificuldades, isso de uma forma geral me comove. Foi um evento muito bacana, o Sebrae tem essas iniciativas incríveis através de Priscila e de fato foi muito legal. Já tinha palestrado para tanta gente? Para tanta gente não, eu não sou uma pessoa tímida, né? Isso é uma facilidade na minha vida. É, mas. E acho que eu não fiquei tímida. Acho que, de fato, eu não conheço muito a timidez. Mas eu fiquei ansiosa em corresponder. Não era uma ansiedade se eu ia me sentir bem. Era ansiosa para corresponder ao interesse. Isso me deixou levemente ansiosa ali, mas foi muito bacana. Não tinha falado com tantas mulheres ao mesmo tempo, nunca, mas foi uma experiência muito boa. E qual foi o retorno? Muito legal, né? De mulheres querendo fazer parcerias comerciais, mulheres querendo mentoria, conversas para além, marcar coisas para tentar de alguma forma auxiliar. Esse retorno foi muito. Experimentei algo novo na proporção, né? Já experimentava isso em proporções menores, mas na proporção experimentei algo novo, mas que para mim foi bem enriquecedor. Você acha que ter experimentado esse algo novo, enriquecedor, pode ser a porta de abertura para um novo modelo de Maraísa, para um novo produto de Maraísa, para ajudar outras mulheres, para alavancar outras carreiras? Eu acho que se tem algo que eu gosto na vida é isso, é abrir um pouquinho mais de porta, assim, como outras pessoas já fizeram por mim. Então, talvez eu saí disso com mais vontade de dar mais foco a esse trabalho que eu já faço de forma voluntária. Então, de construir algo talvez mais local, né? Porque eu me linko a mulheres do país todo através dessa mentoria, mas o que é que eu posso fazer um pouco melhor, um pouco mais próximo, com o mínimo que eu sei, porque é mínimo. E é importante sempre deixar isso claro. É, para as mulheres daqui, as mulheres locais, as mulheres que estão mais perto de mim. Sim. Quais são os seus planos de futuro? Onde é que você se vê daqui a 10 anos, por exemplo? Eu me vejo sendo bancária, continuando no mercado financeiro, é algo que eu gosto de trabalhar com gente, mas eu gosto de trabalhar com número também. Então, eu me vejo fazendo exatamente isso, me vejo estando na casa onde eu moro, com a minha família, vendo a minha família prosperar, sobretudo do ponto de vista de saúde, estando próximo aos meus pais,
e me vejo cercada de muitos amigos. É o que eu quero, continuar cercada de muitos amigos e repetir, cantar a música que eu quero ter 1 milhão de amigos e continuar cantando. Porque é isso, me vejo cercada de gente que eu gosto muito. O que te representa na vida? Eu acho que, de uma forma geral, o que me representa é solidariedade e inclusão. Acho que isso me representa, assim. Me sentir fazendo parte, mas me esforçar para fazer com que as pessoas que estão perto de mim também sejam parte de algo que elas queiram e que elas acreditam. Acho que inclusão é algo que me comove e me representa. Você falou agora em inclusão, eu lembrei que recentemente você foi escolhida como madrinha do Gente, né? Do Fala um pouco Gente, sobre isso. Gente Mais é um coletivo de bancários LGBT e muito legal, foi de forma inesperada, mas o que eles me disseram é que a escolha foi por representatividade mesmo, por se sentirem de alguma forma eh, assistidos e representados por mim, por ainda que as nossas dores sejam diferentes e são diferentes. Eu falo de outro lugar, né? Eu falo de outras dores, Uhum. não dessas, mas apesar das nossas dores serem diferentes, eu não fazer parte de forma concreta, mas ser simpatizante e estar ativa na causa fez com que eles me olhassem de forma diferente. E é absolutamente gratificante para mim. Falo para eles o tempo todo que eu não quero decepcioná-los e é algo que me honra. E porque é isso, eu não acredito em liderança sem inclusão, eu não acredito em sociedade sem inclusão e é algo que me comove. Qual o livro que você leu e que mudou sua percepção e você indicaria para alguém? Esse é o livro da minha vida e quem puder, por favor, faça a leitura. Na vida pessoal, o livro da minha vida é 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, que é um autor que eu já li, acho que todos os livros, que eu gosto muito. Eu li na adolescência e já li algumas vezes depois, acabou de sair uma série. É algo que eu gosto muito porque nas questões, a leitura pessoal, assim, da vida pessoal, eu gosto de realismo fantástico. Então, é algo que eu indico. Indico sempre esse livro e dou para muita gente. É, na na profissão tem muita coisa bacana, mas tem um livro de uma mulher que ela foi diretora do Google, do Facebook, Sheryl Sandberg, que ela escreveu um livro, Faça Acontecer, uma tradução para o português mais ou menos assim, Faça Acontecer, que ela conta o relato dela numa posição executiva falando justamente sobre isso, sobre risco, sobre aventura, sobre sucesso feminino de outro ponto de vista. Então, eu gosto muito da escrita dela e acho que tem um recorte social que é importante a gente compreender, porque ela sai de uma situação de privilégio, né? Ela é uma ativista da causa feminina, mas ela fala de uma posição de privilégio, então quem estiver lendo precisa fazer seu recorte social. Mas eu acho que tem insights muito bacana para quem quer entrar no mercado financeiro, mas mais do que isso, para quem quer entrar no mercado de trabalho e assumir uma posição de liderança. Tirando um pouco a carapaça da Dama de Ferro, me fala um pouco sobre você, né? Você, filha, como é que você passa horas de qualidade ao lado do seu marido? Como é que você passa horas de qualidade ao lado do seu enteado? O que é que você vê que seu enteado já bota em prática do convívio, né? Me fala um pouco da Maraísa que ninguém conhece. Eu sou uma filha incansavelmente dedicada. Eu acho que é um dos meus melhores papéis, assim, talvez o melhor papel, porque eu tenho uma admiração e uma vontade de estar perto dos meus pais que é muito genuína e muito grande. Então, eu estou sempre muito próxima deles. É, eu acho que no meu núcleo familiar, da casa, do dia a dia, que eu acho que eu sou uma pessoa atenta às necessidades do meu marido, de filho, eu estou sempre muito atenta, assim. Eu acho que meu enteado Gael é uma criança completamente fascinante e eu aprendo no dia a dia só observando,
vendo o que a gente, de uma forma geral, nessa família toda desconstruída, o que a gente está fazendo por ele, enquanto ser social, enquanto um menino que pensa diferente, assim, pensa fora da caixa. E acho que a gente está fazendo um trabalho bacana, importante. É, essa geração, de uma forma geral, e ele, sobretudo, me ensina muito sobre generosidade, sobre entender também as questões de inclusão na origem, sabe? E acho que isso faz parte da criação, claro, mas faz parte de uma geração diferente. Então, isso tudo é muito bacana de observar, assim, ter em casa uma criança que está virando adolescente, né? Moramos juntos desde os 3 anos de idade dele, um pouco antes. Ver essa criança virando adolescente é uma transformação impressionante, né? Mas tem sido uma transformação impressionante e muito, muito satisfatória. Muito, de muito afeto, de muito, de muita entrega de todas as partes. Então é muito bacana. E eu acho que na minha vida pessoal também eu tenho características muito parecidas com todo mundo, né? Mas nada de muito especial, não. Mas eu acho que eu sou uma boa amiga. Eu acho que eu sou verdadeiramente amiga dos meus amigos. Me esforço o tempo todo para falar o nome deles numa sala cheia de oportunidades. Eu acho que é, estou sempre atenta para as necessidades deles, da minha família, mas também dos meus amigos. Muitos fazem parte da minha família mesmo, do dia a dia, da minha vida, dos meus pais, enfim. Eu acho que eu sou uma pessoa atenta. Se você tivesse que mandar uma mensagem para Maraísa lá dos 20 anos de idade, né, a respeito do seu futuro de hoje, o que você falaria? Qual recado você mandaria? Eu ia falar que o esforço tem dado certo, né? Que a característica que eu tinha lá atrás de ser muito comunicativa, que me ajudou muito, que foi talvez o que mais me ajudou na minha vida profissional, na minha vida pessoal mesmo. É, eu acho que eu falaria para ela que daria um toque assim para trocar o direito por economia, porque é uma graduação que eu ainda tenho muita vontade de fazer. Eu adoro macroeconomia, estudar sobre isso. Então eu teria dado um toque para ela que teria facilitado a vida da Maraísa adulta agora. Mas acho que eu olharia para trás, eu olho para trás falando para uma menina que tinha inseguranças e tinha alguns desconfortos, que o esforço de comunicação valeu a pena. Qual o legado que você pretende deixar para o mundo? Eu acho que eu gostaria muito de cada vez mais falar sobre inclusão, de uma forma geral. A gente, acho que não tem como a gente falar sobre inovação sem falar sobre inclusão, não tem como a gente falar sobre liderança sem falar em inclusão. Inclusão da forma mais específica possível para a forma mais ampla, incluir toda e qualquer diferença. Eu acho que no meu trabalho é o que eu tento fazer, na minha vida pessoal também, na criação. É isso, eu acho que gostaria que eu estivesse associada a isso. Tem alguma coisa que você achava que eu ia te perguntar e que eu acabei não perguntando? Não, acho que você permeou todos os assuntos aí da liderança feminina, que foi o tema, né, ao qual a gente se propôs. Acho que você é um jornalista brilhante e isso Obrigada. acompanho isso um pouco mais de perto e foi muito fácil, foi muito fluido. Mara, a gente tá comendo pro final, então assim, eu vou te falar 5 palavras e você vai me dizer o que você vier na sua mente a respeito Tá bom. delas, tá? Eu sei, não sei quais são, mas eu vou tentar puxar pela memória do nosso papo aqui. Liderança, Inclusão. solidariedade, Tentar fazer com que as pessoas caibam. acolhimento, Trazer conforto, né? Trazer conforto no dia a dia para as pessoas, respeitando e olhando, sobretudo, para o que é diferente, para o que a gente não entende. diversidade. É o que precisa ser feito. Não consigo enxergar uma sociedade que não seja diversa, porque sendo diversa vai ser muito mais bacana, vai ser muito mais criativa, vai ser muito mais divertido de viver. Amor. Minha família, os meus amigos.
Você quer deixar algum recado? Você quer dar alguma orientação? Você quer chamar atenção para alguma coisa? Agora já no finalzinho? Eu só queria falar, Andréia, pensando no tema sobre o qual a gente está conversando, que é a liderança feminina, que apesar de ser difícil, eu vou repetir o que eu falei em alguns momentos nessa conversa. A gente precisa se colocar, a gente precisa se comunicar. E talvez nos fizeram acreditar, historicamente, que não era possível, assim. O que eu quero dizer é que, do ponto de vista de acessar as posições de liderança, é possível, não é fácil, você tem que entender o seu recorte social e lutar dentro disso, mas ainda que a gente não saiba como, ou que a gente tenha poucos mecanismos para ir, a gente precisa entender que é possível aprender. Então, partindo dessa possibilidade de que a gente pode aprender, dominar o nosso medo e ir mesmo. Quem quiser te encontrar, quem quiser falar com você, como é que faz? Meu Instagram, que é meu nome, só procurar Maraísa Sá, é fácil. E o LinkedIn, que é um canal de comunicação que eu tô mais ativa, sobretudo nas questões profissionais. Maraísa Sá, tô lá, é bem fácil achar. Mara, obrigada por você ter Eu vindo. que agradeço, Andréa. Esse papo foi muito bom. Eu conheço você, na verdade, a gente trabalha juntas, então, assim, aqui é uma Maraísa, um pouco do que eu já conheço, mas que eu quis trazer para vocês também, e como inspiração, para vocês perceberem que a, é meio clichê, mas é verdade. Lugar de mulher onde ela quiser. É Lugar isso. de mulher onde ela se sentir bem. E Maraísa é isso, é essa representação. Mara, obrigada mais uma vez, viu? André, Muito obrigada. eu agradeço a sua generosidade em me chamar e eu estou sempre à disposição. Também. Portas abertas sempre. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso episódio dessa semana. Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, manda direct ou lá pelo Instagram para você saber ou por aqui nos comentários e a gente se encontra na próxima semana.